Ora viva, bandidos! Hoje vamos dar aqui uma dica de upgrade ao, como é que te chamas? Cris Alves. E diz assim, esta build foi feita por ti em novembro de 2019, já passou um tempinho sim. Feita por mim, dei-te dicas, certo? Porque julgando pela foto este PC não foi montado por mim. Temos um 3800X, 32GB 3200L16, 1080 Ti, um NVMe 256 GB. Eu recordo-me este SSD na altura valia muito a pena. Um Barracuda de 2 teras. Falta aqui a motherboard, mas parece-me ser uma MSI Gaming Plus B450, não é? Vale a pena ficar com este computador, fazer uma build, o upgrade é suficiente, aumento de RAM faz com ok. Sinto alguma falta de performance no software Vectorworks 2024, ok. Já se queixou por falta de RAM. Se ele já se queixou, é fácil de identificar aí, não é? Esse tipo de trabalho é quanto mais pesado é o projeto, mais RAM vai usar. Portanto, se ele já disse que tem falta de RAM, é porque tem falta de RAM. Após Afterburner, analiso, utilizo o meu software de CAD e projeto, vejo que talvez precise afinal de RAM e mais processador, bem provável. Esta caixa não é muito adequada para este water cooler, mas eu também me recordo que nesta altura era muito difícil ter uma caixa realmente boa, abaixo de 100 paus, mas não é por isso que está a funcionar mal, ok? Inventaste ali um suporte de GPU, esta ventoinha à partida seria mais benéfica chegada para trás, o NVMe está instalado no slot que comunica com o chipset e não com o CPU. Não sei qual foi o motivo, mas também não é por isso que está a faltar desempenho, e HDD de 2 teras aqui pode ser benéfico para o teu trabalho sim, para passares para SSD. Se bem que em 2019 2 teras de SSD, nem que fosse um SATA, iria custar, dizendo memória, umas centenas de euros, não é? E o orçamento não é infinito, portanto centenas de euros em SSD nesta altura, muitas vezes valia a pena HDD quando era preciso muito espaço. Bom, para upgrade aqui há muitas hipóteses a ter em conta, que é o caso de muita gente, ainda que aqui não seja um PC para jogos, que é, temos uma motherboard compatível com qualquer processador Ryzen 5000, desde que tenha update de BIOS. E nós temos aqui o caso de o 5950X, que para multicore é o melhor processador da M4, ele vai ter, em desempenho multicore, mais ou menos o mesmo, enquadra-se mais ou menos o mesmo nível do 7950X ou do i7 13700, por exemplo. Estes três CPUs vão ter um desempenho muito similar. Ganha um bocadinho aqui, perde um bocadinho a colar, mas se falarmos em multicore, está mais ou menos ao mesmo nível. Qual é a questão? Aqui dá para manter a motherboard. Nestes dois aqui, tu tens trocado motherboard. E processadores abaixo deste, eu acho que não justifica gastar guito. Tipo um 5700, um 5800X. Convém já dares um salto a sério, não é? Normalmente neste tipo de situações uma máquina de trabalho gasta-se dinheiro, perde-se tempo quando é para dar um salto, não para dar um toquezinho. E é um caminho muito viável, só que há aqui vários asteriscos neste CPU. Este CPU tem vários asteriscos de upgrade. O primeiro é motherboard. É uma motherboard que vai aguentar à vontade, mas não à vontadinha, o 5950X, principalmente se ele estiver a trabalhar com muito esforço, muito tempo. Depois, ele vai ter um desempenho muito equivalente a estes processadores, mas em tudo o resto é uma desvantagem, não é? Desempenho equivalente em multicore. E depois temos a RAM. Portanto, tu vais precisar de gastar dinheiro em RAM. Se vais precisar de gastar dinheiro em RAM, eu acho benéfico trocar de plataforma. Trocar para a M5 ou para 1700 da Intel, porque já tens que gastar dinheiro em RAM. Se não tivesse que gastar dinheiro em RAM, era uma hipótese um 5950X, que ele vai custar mais ou menos o mesmo preço. 480, 5950X. Aqui está muito mais barato, mas não tem stock. Está a custar 416, até está barato. A questão é, o 7900X, que é equivalente em multicore, mas é mais rápido noutro tipo de cenas, porque o desempenho single core dele é muito melhor, também custa mais ou menos o mesmo. Estás a ver? Portanto, vamos gastar dinheiro em RAM? Sim. Não vamos morrer na praia por causa da board. Outra coisa é o NVMe, ou melhor, o SSD. Quer dizer, o HDD. Temos 2 teras. Se tu estás a trabalhar com ficheiros bué da pesados, projetos bué da grandes, acho que é a altura de trocar de NVMe.
acrescentar um NVMe, um SSD SATA, mas a partir de um NVMe de 2 teras. Porquê? Porque eles estão a aumentar de preço. Eles estiveram muito baratos muito tempo e agora estão a aumentar outra vez. Acho que é a altura certa, se vais gastar guita, para trocar para um NVMe com uma boa capacidade de escrita prolongada. Portanto, não convém ser dos SSDs mais fraquinhos. Os SSDs mais fraquinhos em escrita prolongada vão ser piores que alguns HDDs. Seria, por exemplo, um destes aqui. Este aqui aparece muitas vezes em promoção. 154. Eu estou na ideia que já ouvi tipo a 130, mas é uma questão de ver bem, porque eles estão a aumentar de preço. O Western Digital Black, o Cardia, é uma hipótese. Temos o KC3000 e temos o 530. Está muito caro. Este SSD é muito bom também, mas está bastante caro. Tá. Um destes e estás safe. Portanto, upgrade NVMe. Aproveita agora, senão Deus me livre. E gráfica vamos manter para o fim. Porque mesmo que consigas ter a partir de melhor gráfica, dá para perceber que CPU e RAM está a atrasar. Portanto, gráfica para o último recurso, upgrade de PC e depois vês, porque vai melhorar garantidamente, depois vês o quanto melhorou e se é a GPU que está a fazer falta. É importante para ver se a GPU está a fazer falta. O gestor de tarefas, lembra-te, tem tudo isto aqui. Ok? Carrega em todas as opções quando estás a fazer o teu trabalho e vê o que é que está a ser usado. Por exemplo, aqui o compute está a 0, mas se calhar no teu caso não vai estar. Vê tudo o que tu tens aqui, está bem? E depois processador é o mínimo um 7900 e vou-te recomendar um 7900 para tentar minimizar o custo de upgrade. Porquê? Podes manter esse water cooler, ok? Socket 1700, esse não traz incluído, se o compraste na altura, não traz incluído compatibilidade. Podes pedir à Arctic, não sei se eles ainda estão a vender / oferecer o kit de upgrade. E então um 7900X, um Ryzen 7900, uma B550, uma B650, assumindo que vais precisar de 2 NVMe e está tudo safe. Para colocar vários NVMe e ligar outras coisas PCI, ao mesmo tempo pode ser interessante uma 670, mas em situações normais uma B650 estamos safe aqui, estamos tranquilos. Não sei as necessidades específicas do que é que tu precisas mais de conectar, se precisas do Wi-Fi ou não, mas por exemplo, esta é uma motherboard que eu gosto bastante, já utilizei algumas vezes em PCs que montei, por exemplo, e estou-me a lembrar desta porque existe a versão sem AX, que é sem Wi-Fi. Se não tiver AX, não tem Wi-Fi. E de vez em quando esta borda aparece por menos de 200 paus. É um exemplo de uma boa B650, com tudo o que é preciso nestes casos, que aparece por 200 paus e às vezes até a menos de 200 paus. E vamos comprar uma DDR5 de 64 GB. E como é uma máquina de trabalho, vamos facilitar a coisa, ok? Vamos reduzir ao máximo todo o esforço desnecessário. E esforço desnecessário é colocar memória de 6000 para cima, principalmente porque estamos a usar memórias dual rank. Portanto, queremos o nosso target de 5600 neste caso. E que opções temos aqui? Temos uma única opção, 5600 L36, é chip Samsung neste caso, pouco relevante. Esta é uma desgraça. Esta é porreirinha. Aliás, esta é a memória que eu tenho instalado no meu PC também neste momento. E temos aqui 240 paus, 227. Exclusivamente por causa do preço, eu compraria esta, mas meio que vais bem servido com qualquer uma delas. Portanto, tens esta RAM, esta board, e temos o NVMe que já te recomendei. E mais nada. Mantens dissipador, se ele estiver a funcionar bem. O Ryzen vai ficar quentinho, porque eles ficam sempre quentinhos por natureza. Ele baixa o clock se ficar quente demais. Não justifica trocar dissipador se estiver a incomodar temperaturas altas do CPU, porque está sempre a 90 graus nos teus trabalhos. Se isso te incomodar, eu tenho montes de vídeos, tenho um até bastante recente, onde dou umas dicas, como simplesmente metes um target de consumo de energia. Um target não, um limite. Eu quero que ele não gaste mais que esta energia. E eu não quero que ele passe esta temperatura e ele vai-te obedecer. Ele vai fazer
todo o ajuste automático em tempo real para nunca passar aquele consumo de energia e aquela temperatura. Se isso for incomodativo para ti, em termos de ruído, em termos de mais vale prevenir que remediar, depende qual seja o teu motivo. Assim, regra geral, pode simplesmente instalar, deixar em automático, que regra geral vai funcionar perfeitamente bem, don't worry. Mais tarde, se trocares de gráfica, pode ser interessante, dependendo da gráfica, sim, trocares de fonte de alimentação. Mais uma vez, depende da gráfica. Essa fonte é muito boa, é a versão de 650, tem uma idade, portanto, se for uma gráfica daquelas das novas que gosta de mamar bem, não é? Pode ser interessante, fica com esse alerta. Se o orçamento for apertado, 1,59, 50x, lembrando que tens de estar atento às temperaturas da VRM e vais na mesma ter que comprar mais memória RAM. Ao colocar mais memória RAM, vais comprar um kit 32, vais ficar com 4 pentes a funcionar a 3200. Existe a probabilidade de o CPU não funcionar bem. O controlador de memória pode ter um screen, pode ter dificuldade em boot. Em Ryzen 5000, 4 vezes 3200 é extremamente difícil não funcionar. 4 vezes 3600 é outra história. 4 vezes 3200 é muito pouco provável que não funcione, mas ainda existe aquela ligeira probabilidade, nem que seja porque foram colocados pentes que parecem iguais, mas o chip é diferente. No caso de quereres adicionar memória a essa motherboard, acho que é esta, mas muda de cor. Minha memória começa a falhar. X470 Gaming Plus, estou a confundir as boards. Olha que se calhar é esta que tu tens. Agora vendo a VRM, se for esta que tu tens, podes ignorar aquilo que eu te disse da VRM, está bem? Quando se vai colocar 4 pentes de memória, existe a probabilidade de os pentes serem diferentes. Apesar de ser o mesmo modelo, o chip que está lá dentro ser diferente. Existe uma regra diferente nesses casos para a coisa funcionar bem. Normalmente instala-se uma memória aqui no slot 2 e no slot 4. A tendência normal é tu, o novo kit, instalares no 1 e no 3. Nope, não faças isso, ou se fizeres e funcionar mal, é o contrário. O mesmo kit de memória, aquele que tu já tens, instalas no slot 1 e 2 e o novo kit instalas no slot 3 e 4. Isto acontece porquê? Porque no caso do chip ser diferente, o chip que está lá dentro ser diferente, ele pode precisar de impedâncias diferentes. E é possível funcionar com impedâncias diferentes nas memórias, mas apenas por canal. E o que é que acontece? Os primeiros 2 slots são o canal 1 e os 2 slots de memória é o canal 2. Quando eu era criança eram os únicos 2 que existiam na televisão. É possível ter uma impedância no canal 1, ou seja, os primeiros 2, e outra impedância no canal 2. Se as memórias precisarem de impedâncias diferentes, que a motherboard vai tentar terminar isso automático, esta memória precisa de uma impedância, esta precisa de outra, ele não tem como pôr impedâncias diferentes nestas duas. É por isso que, quando se junta a memória, instalas o primeiro kit no 1 e 2 e o segundo kit no 3 e 4. Deixa o teu like, ajuda sempre e vemo-nos no próximo vídeo ou stream, tá bom? Tchau, tchau.